Vamos falar do último aviso fitossanitário da Fundação Procafé. Choveu acima da média no último mês no sul de Minas e o problema com o déficit hídrico nas lavouras foi sanado. O produtor agora deve ficar atento aos manejos, mas com tanta chuva ainda em janeiro, a preocupação é com o atraso nos trabalhos. Após um período de déficit hídrico nas lavouras de café do sul de Minas, uma boa notícia: as chuvas voltaram de maneira abundante. O volume está bem acima da média e as temperaturas estão abaixo do esperado para essa época do ano. Esse mês de dezembro, o final do ano de 2022, as precipitações elas ficaram muito acima da média. O normal da região do sul de Minas é chover em torno de 240 a 250 milímetros. Choveu aproximadamente 440 a 450 milímetros na média da região. Então 200 milímetros a mais do que a média normal. Com isso também, o armazenamento de água no solo, ele se repôs. Então a gente está praticamente na região com armazenamento completo. O solo está cheio. E com essa precipitação maior ocorreu também um excedente. Esse excedente hídrico ele chegou a quase 300 milímetros nesse mês aí de dezembro, Outra coisa que chama a atenção da gente é que a temperatura novamente ela ficou um pouco abaixo da média. Com essa maior precipitação, tempo mais nublado, a temperatura média normal da região era 22 graus. Ela ficou 20,7, então ficou 1,3 graus abaixo da média histórica. Este volume de chuva acima da média foi registrado em todas as regiões onde a Fundação Procafé faz o mapeamento para os boletins mensais da Zona Cafeeira do sul do estado. Para vocês terem uma noção, a região de Varginha, o normal, a temperatura é 22,2, a temperatura em dezembro ficou 20,9. Em Carmos de Minas, a temperatura é 21, ficou 18,6. Boa Esperança, a temperatura média 23,2, esse ano ficou 22,7. Em Muzambinho, 21,4, agora em dezembro de 2022 ficou 20,6. Com relação à precipitação, a precipitação média de Varginha é 253 milímetros, choveu 381. Carmo de Minas 235, choveu 580 milímetros. Boa Esperança, a média é 228, choveu 375. E Muzambinho 252, choveu 447. Então aí na média dessas quatro regiões, choveu 242, que seria a média normal, choveu 445 em dezembro de 22. Mas a Fundação Procafé aponta que as chuvas irregulares ao longo de 2022 prejudicaram a safra. O ano de 2022 ele foi um ano que, no acumulado do ano, a gente choveu 1.600 milímetros, ficou 200 milímetros acima da média da região de Varginha. Porém, em períodos concentrados, um volume maior em janeiro, início de fevereiro e agora no final de dezembro. Porém, a gente passou de março, meados de março até meados de setembro, um período com chuvas bastante irregulares e uma seca que acabou prejudicando a safra aí desse ano. E o excesso de chuva no último mês, além da queda de temperatura, traz ainda um outro alerta. Segundo o engenheiro agrônomo, a atenção é para a incidência de ferrugem e foma, que, se não monitoradas, trazem desfolha e prejudicam a produtividade. Com relação a essas avaliações de dezembro, o que a gente observa é que o índice de ferrugem já começa a subir, está em torno de 2,5% nas lavouras de Varginha e Boa Esperança. Então o produtor ele deve realizar esse monitoramento na sua lavoura e entrar com fungicida curativo para o controle dessa doença. Em algumas áreas também a gente tem detectado um pouco de foma, então o produtor também deve realizar esse monitoramento. As condições climáticas são favoráveis para doenças, onde a gente tem temperaturas amenas e tem molhamento foliar. Então é importante que o produtor ele consiga agora otimizar essas aplicações foliares para ele manter a planta sadia e que ela não perca essas folhas aí devido a essa desfolha dessas doenças. Foram pelo menos 3 semanas de chuva direto aqui na região, o que sanou o problema com o déficit hídrico nas lavouras. Agora o produtor tem que aproveitar o momento de sol para fazer todos os manejos, porque tem previsão de mais chuva vindo aí. O produtor, ele deve, principalmente o cafeicultor, deve ficar atento aí
nesse mês de janeiro, né? A gente já teve bastante precipitações no início de mês, com dificuldade de entrada nas lavouras. Então o produtor tem que aproveitar essas janelas, esses períodos de estiagem e fazer o controle, né? Aplicação foliar, fazer os defensivos, né? Conseguir fazer as adubações pertinentes aí para o momento, né? Atenção também, controle de mato, né? Principalmente essas lavouras mais novas. Então aproveitar esses períodos de estiagem e colocar o seu manejo em dia. Tudo isso para garantir uma boa safra. Sim, tudo isso, né, para garantir uma boa safra. A gente espera que esse ano seja um ano diferente, né, dos últimos 3 anos, né, que a gente tenha precipitações regulares ao longo do ano e o produtor consiga obter uma safra boa.